Agora que a gente já passou pelo wizard inicial, eu vou dar um panorama de onde ficam as configurações do sistema. Então, primeiramente, clicamos com o botão direito do mouse, vamos em menu, e aqui nessa primeira aba nós temos a visualização ao vivo, em que a gente pode trocar aqui o nosso modo de visualização, nesse caso de 1 para 5. A segunda tela seria a aba de reprodução de gravações, que eu posso selecionar aqui a minha câmera, selecionar a data e verificar a barra de tempo. A terceira opção seria onde eu faria o backup das minhas imagens, mesma coisa, seleciono as datas e horários que eu necessito, faço a busca, e aí tem os arquivos para exportar para um pendrive. E a quarta questão seria aqui a parte de configurações. Em geral eu tenho questões de horário, sensibilidade do mouse, e para ativar ou não a minha senha no equipamento. Configurações do DST seria o horário de verão. Hoje no Brasil não existe mais horário de verão, então a gente não precisa se preocupar com ele. Mais definições seriam apenas para a gente estar identificando o nosso equipamento de uma maneira mais fácil, caso a gente utilizasse controle remoto, que não é utilizado hoje em dia. Segunda opção, visualização em direto, é para a gente verificar o nosso mosaico inicial, para a gente fazer as configurações, podendo alterar aqui de maneira bem simples e fácil. A vista, se caso a gente queira mudar a ordem das câmeras, nosso mosaico inicial, e o canal 0 que a gente utiliza lá para central de monitoramento. Aqui a gente geralmente coloca uma taxa de frames menor para ter mais velocidade de banda. Questão de utilizador, caso a gente precise inserir vários usuários nesse DVR. Parte de rede, aqui a gente tem a configuração de IP, de DNS, caso a gente esteja utilizando para uma central de monitoramento. A NAT seria para a gente liberar as portas, forçar a liberação de umas portas automaticamente no nosso modem roteador. O NTP, para fazer aquela configuração de horário que eu comentei no início. E aqui em mais definições, caso a gente necessite trocar as portas de comunicação com o sistema. Se por acaso eu precisar fazer a ativação do meu Reconnect, ele está aqui em acesso à plataforma. Depois a gente tem configuração de e-mail, a gente habilita a opção e configura aqui conforme os dados disponibilizados pelo servidor de e-mail, seja Gmail, Outlook, Yahoo e assim por diante. Cada um terá uma configuração diferente e você pode pesquisar no Google como fazer essa configuração. Depois na aba câmera, nós temos primeiramente a aba de câmeras IPs, onde a gente verifica o que a gente tem disponível na rede na parte inferior e o que a gente tem ligado no nosso equipamento na parte superior. Aqui também a gente consta com a quantidade de câmeras disponíveis para a gente estar utilizando. Então, nesse caso, estou utilizando uma de um canal disponível. Em apresentação, a gente pode fazer algumas pequenas configurações, como alterar o nome da câmera, por exemplo, deixar o nome e a data disponíveis ali no sistema e fazer algumas configurações mais básicas de tonalidade, brilho e essas questões aqui. A gente pode também verificar nas câmeras IPs que a gente está disponível, fazendo outras otimizações na nossa imagem. No campo máscara de privacidade, a gente pode incluir máscaras, caso seja necessário, para uma questão de máquina de cartão de crédito, alguma assim que a gente não pode ver a senha. Em eventos, a gente vai ter aqui os eventos de detecção 2.0, que ele pode estar verificando humanos e veículos. Como esse EDVR é de uma linha econômica, apenas a detecção de movimento 2.0 estará ativa. E também aqui as questões de alarme de tamper, perda de vídeo, alarme de entrada e exceção. Proteção de perímetro nós não vamos ter disponíveis nesse equipamento, por ele ser um equipamento de entrada. Na opção gravar, nós teremos aqui a nossa agenda de gravação. A gente pode alterar entre movimento ou contínuo e também fazer a verificação de gravação de áudio, arquivos de pré e pós-gravação e qual seria o stream utilizado. Em parâmetro, nós verificamos a nossa qualidade de gravação de cada câmera. Então, por exemplo, resolução, a gente pode aumentar ou diminuir conforme o nosso equipamento instalado. Qualidade de vídeo,
taxa de frames. Lembrando que isso aqui é sempre uma correlação, então se eu baixo a resolução, eu posso talvez aumentar aqui a minha taxa de frames para ter uma imagem mais fluida. E também a questão de subtransmissão. É quando a gente está enviando para uma central de monitoramento ou verificando no aplicativo com um mosaico de várias câmeras, para a gente ter uma imagem mais fluida. Depois, quando a gente altera para imagem em tela cheia, ele fica no stream principal. O período de gravação ele vai nos dar uma estimativa de gravação. Então, nesse caso aqui, com 5 câmeras em Full HD, ele está me dando uma estimativa de 12 dias, com um SSD de 480 GB instalado. Aqui em armazenamento, a gente pode estar fazendo a inicialização do nosso SSD, caso a gente precise efetuar a formatação. Então, cliquei em OK, ele vai fazer a formatação. Vocês podem notar que ele deu um bip, que foi referente ao erro de HD por ele não estar gravando no momento que eu iniciei a formatação. A gente pode acompanhar aqui o processo, já efetuou a formatação e está com espaço livre nominal. Em configurações avançadas, a gente tem a opção de reescrever, para quando a imagem ficar muito antiga ela seja sobrescrita pela mais recente, colocar o HD em suspensão e efetuar um alarme de armazenamento caso ocorra algum problema. Na aba de manutenção, nós podemos fazer o reset total ou parcial do nosso equipamento. A gente pode também baixar aqui nosso aplicativo HiConnect através desse QR Code. No campo do sininho, a gente pode verificar todos os alarmes que foram gerados, tanto de problemas, com exceção, eventos básicos e inteligentes. E por final, a gente tem aqui o botão de desligar ou reiniciar o equipamento. Pessoal, agora nós vamos entrar em cada uma das configurações nos próximos vídeos. Então, obrigado e até mais.